Livro de Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, assim disse o Senhor Jesus. Pai, abençoa este momento de meditação na Tua Palavra, que venhamos a entender o que o Espírito Santo vem falando a cada um de nós, Senhor, e que venhamos guardar e viver esta palavra para o Teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus, oramos, Pai, e agradecemos, e todos dizem amém. O melhor convite. Por que o melhor convite? Porque é o convite do Mestre amado, Senhor Jesus Cristo. Esse convite vem acompanhado de uma grande promessa, uma promessa maravilhosa. Porém, entretanto, contudo, este é o convite mais rejeitado por aqueles que precisam de solução para os seus problemas. Por que isto acontece? Aqui, neste texto, o Senhor está convidando, está chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, em outras versões sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que esse convite tão especial, tão maravilhoso, acompanhado desta promessa grandiosa, é o convite mais rejeitado? Temos aqui pelo menos 3 motivos. Sabe por quê? Muitos não aceitam, não recebem de bom grado este chamado, este convite, porque não querem ir a Cristo para serem salvos. Se não querem ir a Cristo para serem salvos, o que é que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus do impossível, pode fazer na vida de uma pessoa que não lhe dá lugar? E aqui nós vemos então a primeira razão desta nossa meditação, porque isto acontece, esse convite ser tão rejeitado pelas pessoas. No livro de João, capítulo 7, versículo 37, o Senhor, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus chamando, Jesus convidando: quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor está falando de coisas espirituais, que Jesus é a fonte das águas vivas, né? O manancial das águas vivas. Então, por que este convite maravilhoso ele é rejeitado? Porque não querem a Cristo para ser salvos. E Jesus está chamando, está convidando: venham a mim. O Senhor faz o impossível, e o que nós temos que fazer? Ir a Ele.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Segundo motivo, sabe por quê? Este convite é muito rejeitado. Muitos não querem o jugo de Jesus para servir a Ele com prazer. O jugo é como a canga do animal, coloca no animal, o jugo, né? Que ali é colocado sobre o animal para que ele trabalhe na fazenda, no sítio. Nós aqui estamos falando de coisas espirituais. O jugo do mundo é um jugo áspero, um jugo pesado, mas não é que a maioria das pessoas preferem, escolhem um jugo assim, ruim, um jugo que fere, que maltrata, onde a pessoa não tem força para reagir, e a maioria das pessoas, embora Jesus chamando, Jesus convidando, prefere ficar subjugado, oprimido, preso, escravo do pecado, escravo do mundo. E o Senhor está chamando: venham, vinde a mim, como diz 1 de João, quase no fim da Bíblia, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O Senhor, Ele não permite que venhamos carregar fardos que não aguentamos. Pelo contrário, Ele nos dá a válvula de escape, e aqui a Bíblia revela que o que Ele manda a gente fazer não é penoso, não é pesado, desde que a gente esteja servindo a Jesus com prazer. Quando a gente serve a Jesus com prazer, aquilo que nós fazemos para Deus não é algo ruim, não é algo forçado, pelo contrário, nós queremos, nós desejamos, nós sentimos alegria em saber que estamos servindo ao Senhor que nos salvou. É grato servir a Jesus, que poderíamos dar a Ele pelos grandes benefícios que Ele nos tem feito. Não querem o jugo de Jesus para servir a Ele com prazer, com alegria. E por isso, não aceito o chamado do Senhor. E, por último, porque esse convite é o mais rejeitado? Porque não querem ser discipulados pelo Senhor, não querem ser ensinados por Ele, não querem aprender com Jesus, prefere as coisas do mundo que destrói, leva para o abismo, leva para as trevas espirituais. Mas Jesus, quando nos ensina, Ele nos traz para a sua luz, nos traz para a sua verdade. E o nosso caminho é um caminho orientado, é um caminho de paz, um caminho de salvação, um caminho de vitória. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, o Senhor disse: porque eu vos dei o exemplo. Jesus é o padrão, é o modelo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está aqui como um professor, como um mestre. Também no livro de Filipenses,
no seu capítulo de número 2, versículo 15, está escrito: para que sejais irrepreensíveis, insinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que o Senhor deseja de nós, ser ensinado por Ele, para viver esta palavra. 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, do seu versículo 21, assim diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. A Bíblia diz: o caminho é este, andai nele, ser discipulado pelo Senhor, aprender com Jesus, para não errar mais, mas procurar andar na senda do caminho, do acerto, acertando o alvo, para a glória de Deus. E 1 João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mas por que muitos rejeitam o convite do Mestre? Porque não querem andar como ele andou. Porque sabe que, vindo para Jesus, tem que abandonar o pecado, abandonar a mentira, a vaidade, a hipocrisia. E muitos lucram com estas coisas, e lucram bastante, e não querem renunciar os seus ganhos, sendo conquistado de maneira desonesta, mentirosa, fraudes, mentira, roubo, engano. E quando Jesus diz: vinde a mim, prefere ter tudo isso aí e perder a alma. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Não tem paz, não tem sossego. O seu Deus é a fama, é o dinheiro, é a vaidade, é as coisas deste mundo passageiras, que corrompem a alma, destrói a vida da pessoa. Mas mesmo assim, Jesus chamando, Jesus convidando, não querem aprender com o Senhor. Que então que pode ser feito? A Bíblia diz que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aí então o Senhor, quando faz este convite, Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque Ele sabe que as coisas desta vida já são demais, sobrecarregam, e o Senhor quer nos dar a válvula de escape. Ele quer ajudar, Ele quer oferecer alívio, descanso, que terão aqueles que se apresentarem ao chamado de Cristo. Todos que se apresentarem ao chamado, à convocação de Cristo, a promessa dele é: receberão sim alívio e descanso dos seus temores, dos seus pavor, do medo, da agonia que assombra o mundo, que deixa as pessoas perplexas, agoniadas, sem solução, desesperadas, cometendo suicídio, sem socorro, sem alento. Muitos com bastante dinheiro, carro novo, importado, muito dinheiro,
Mas falta ali o principal, porque paz só em Jesus. Ele está chamando, convidando, venham a mim, todos os que estão cansados, estão oprimidos, e o Senhor promete: eu vou aliviar. Tomem sobre vós o meu jugo. Jesus quer salvar. Aprendam de mim, me sirvam com alegria. Eu quero o bem de vocês. O meu pensamento é de bem e não de mal. Ele diz: aprendam, escutem, observem, prestem atenção para o próprio bem. Eu sou manso, eu não sou assustador, eu morri por vocês, eu sou humilde de coração, eu não sou verdugo, eu não sou carrasco, eu sou abençoador. Encontrareis descanso para as vossas almas. Mas apesar deste convite maravilhoso, quantos desejam realmente abrir o coração para Jesus operar e fazer maravilhas? Poucos. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas a maioria não quer, o mundo não quer. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Ele foi rejeitado, e a história se repete. Jesus, que tem todo o poder, Jesus que tem a solução, a resposta, é rejeitado pela maioria, pelo mundo. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque somente os poucos é que querem a salvação, querem receber o jugo de Jesus, para ser disciplinado, para servir a Ele com prazer, apresentável ao Senhor com canto, servir ao Senhor com alegria, porque Ele nos salvou, Ele quebrou os grilhões, Ele nos perdoou. Isto é motivo de grande alegria e gratidão. Poucos são os que querem ser discipulados pelo Senhor Jesus. E no fim, aleluia, da carreira de fé, entrarão no descanso do Senhor. O Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Encontrareis descanso para as vossas almas, alívio e descanso terão todos aqueles que foram convidados e que se apresentaram diante da convocação do Senhor, do Mestre amado Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia diz: hoje, se o Senhor chamar, não endureça o coração, porque o chamado de Cristo é um chamado de amor. É para nos dar vitória, é para curar, para salvar, libertar e garantir morada, aleluia, na grande cidade que Ele preparou para os fiéis.